Então, nos versículos 13 e 14, Davi ele mostra para mim, mostra para você que nós fomos criados intencionalmente por esse Deus. Nós fomos criados intencionalmente pela vontade de Deus. Eu e você não somos a obra de um acaso. Não somos um equívoco ou um acidente. Nós fomos criados porque Deus quis. Fomos criados porque Deus quis e para um propósito definido por Ele. E o propósito é viver uma vida de comunhão com Ele, para adorar a Ele, para falar de Deus, para que outras pessoas também vivam com Ele e para Ele. E esse salmo me ensinou que Deus intencionalmente, com todo cuidado, pensando em cada detalhe da minha vida, em cada detalhe do meu nascimento, em cada detalhe da minha estrutura, Ele criou cada parte e cada partícula do meu e do seu corpo. E o Senhor ele já pensava em nós antes mesmo da nossa existência. Esse salmo ele nos ensina que de modo especial Deus nos formou no ventre da nossa mãe. E aquilo que Ele palestrou no meu coração, aquilo que Ele ministrou no meu coração, era algo que eu acreditava muitas vezes, até quando eu era criança, quando cheguei já à minha adolescência, na minha juventude, e muitas coisas passavam no meu coração, muitas revoltas ocorriam no meu coração. Por causa das circunstâncias, por causa daquilo que eu vivenciava, por causa do cenário que eu olhava, eu falava: Senhor, por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para vivenciar isso que eu estou vivenciando. Eu não pedi para viver um abandono. Eu não pedi para viver uma rejeição. E eu acreditava nessas mentiras, que eu era abandonada, que eu era rejeitada, que eu tinha nascido para sofrer. E Deus começou a me mostrar através desse salmo que não era essa a verdade que Ele falava a meu respeito. Então, esse salmo ele vem para nos fazer parar de acreditar nas mentiras que o inimigo da nossa alma diz ao nosso respeito. Porque ele diz, ou eu pensava que eu era um acidente de percurso, eu pensava que eu só tinha visto a este mundo por causa de uma questão familiar que não foi muito agradável. E eu acreditava nessas coisas. Assim como eu acredito também que muitos de vocês acreditam que só foi um acidente, eu não fui planejada, o meu pai e a minha mãe me fizeram, mas foi por acidente, eu sou um acidente de percurso. Mas não, esse salmo veio para me mostrar e mostrar para você que eu devo entender e acreditar que Deus me formou e Deus te formou para vivenciar o seu propósito. E ainda que o meu pai e a minha mãe não tenham me desejado, ou ainda que o seu pai e a sua mãe não tenham te desejado, ainda que a gente não seja desejado, ainda que a gente seja rejeitado, abandonado por muitos, nós fomos desejados por Deus. Nós fomos desejados pelo Criador. Então, se nós fomos desejados, criados, formados em cada parte do nosso corpo pelo nosso Criador, a gente tem que acreditar nisso, a gente tem que dar crédito àquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra dele é a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus quer nos libertar de algumas mentiras que o mundo fala ao nosso respeito, das mentiras que o inimigo fala ao nosso respeito. E a partir do momento que a gente descobrir que nós fomos planejados por Deus, nós fomos desejados por Deus, porque a palavra dele diz que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, todavia eu, Senhor, não te abandonarei. Então a gente tem que acreditar nessa verdade que o Senhor fala. E a partir desse momento a gente buscar descobrir para qual propósito Ele nos formou, para qual propósito que Ele nos trouxe a este mundo e a gente vivenciar esse propósito. Então Davi diz que louva a Deus por ter sido criado de maneira tão especial. Você foi criado de maneira especial.
Você foi criada de maneira totalmente intencional. Você não foi criado por um acaso, não foi um acidente, assim como muitas coisas que foram criadas neste mundo, que foi por um acidente e aquilo ali se formou, não. Assim como quando a terra era sem forma e vazia, e Deus, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas e ele começou a criar do nada, ele começou a criar, começou a trazer à existência muitas coisas. O Salmo, no versículo 16, vem dizendo, aleluia, que os olhos de Deus nos viram quando a gente ainda era uma substância informe. Então, assim como a terra era sem forma e vazia, a gente era uma substância que não tinha forma, mas Deus, o olhar do Criador já pairava sobre nós. O olhar do Criador já estava ali, pensando em cada detalhe. E no livro dele já estava escrito todos os nossos dias. Então, assim como foi na criação do mundo e de todas as coisas, assim também foi na nossa criação. Os olhos de Deus nos viram dentro do ventre da nossa mãe. Cada etapa da gestação, ele estava observando, ele estava criando, era ele criando, era ele falando haja, e criando aquilo que não tinha forma e transformando em mim e em você. Então, que a gente possa louvar a Deus por ser a sua criação, por ser uma criação especial e admirável. E então a gente louvar a Ele, porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é maravilhoso. Então nós devemos ter a convicção, ter a certeza de que Deus nos viu, Deus Ele me viu e Ele te viu com os olhos dele, quando a gente ainda era uma substância, ainda sem forma. E no livro dele, todas as coisas ao meu e ao teu respeito já estavam sendo escritas. Quando dia a dia a gente ia sendo formado no ventre da nossa mãe, quando nenhum dos nossos dias ainda existia, nós devemos ter a certeza que em tudo isso, Deus olhou e viu que tudo aquilo que Ele estava fazendo era bom. E assim, eu e você passamos a existir. Passamos a existir pela vontade boa, pela perfeita e pela agradável vontade de Deus. Então, para de acreditar nas mentiras que o inimigo fala ao teu respeito. Você não é rejeitado. Você não é abandonado. Deus, Ele está a todo tempo esperando por nós. Basta você clamar por Ele. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Se a gente procurar por Ele, a gente encontra. Se a gente chamar por Ele, Ele nos atende. Então, não acredita quando o inimigo diz que Deus te rejeita, que você é rejeitado, que você é abandonado, porque não é verdade. Tudo isso que ele conta é uma mentira. Porque ele quer te ver o mais longe possível de Deus. E ele quer que você tenha uma vida infeliz, quando Deus quer te dar vida e vida com abundância. Então, se você se achar abandonado, rejeitado, que não tem o amor do seu pai, da sua mãe, ou que não tem o amor daquele que você espera que te dê amor, ou ficar esperando receber o amor de alguém que não está te correspondendo, lembre que Deus tem amor suficiente. Deus, Ele tem amor suficiente. O amor do homem que não nos preenche, nunca vai nos preencher. É só o amor de Deus que vai nos preencher. Ele tem amor suficiente. Um amor que ultrapassa o amor de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha. O amor de Deus ultrapassa o amor humano. E o amor dele é perfeito. O amor dele é perfeito e restaura a minha e a tua alma. Então receba a restauração de Deus. Receba a restauração de Deus. Abra o seu coração para o amor de Deus completar você e curar você de todo o trauma do seu passado ou trauma que você esteja vivenciando no tempo presente. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu deixo para vocês no dia de hoje. Amém.